Sauda a todos, sauda a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu te convido a meditar comigo na palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1 a seguir. O princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento, fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Deus a parte seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã. Esse foi o quarto dia. E disse Deus: produz as águas enxames de seres viventes, e põe as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoaram as águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voam, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei-vos as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. E houve tarde e manhã. Esse foi o quinto dia. Disse Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Deus fez animais selvagens, conforme a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Deus abençoou e lhes disse:
frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus: ainda tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Elas vos servirão de mantimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra. Tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. Viu Deus tudo o que tinha feito, e que era muito bom. E houve tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Agora no capítulo 2, o versículo 1 ao 3 diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. Amém? Então a palavra de Deus nos relata a criação, quando o Senhor no princípio criou os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. Né? Quando Deus criou todas as coisas, porque tudo Deus criou, tudo Deus fez pelo seu poder, né? Deus é aquele que faz todas as coisas, e Ele criou na sua perfeição, né? Em 6 dias o Senhor criou, no sétimo dia Ele descansou. Eu quero meditar juntamente com você, né, que está disposto a ouvir a voz de Deus e a palavra do Senhor. Você que gosta da palavra de Deus, vamos meditar junto história real, né? A história da palavra de Deus, ela é real, né? No princípio, a criação, Deus criou, Deus fez, a história é real. História real. História no dicionário português é substantivo feminino, reunião e análise das informações ou dos conhecimentos sobre o passado, sobre o modo como a humanidade se desenvolveu ao longo do tempo. Disciplina escolar ou ciência que contempla essa análise. Conjunto dos saberes de um povo, de uma ciência ou arte, de uma cultura, região ou de um indivíduo. Conjunto dos acontecimentos que definem a vida de alguém. Sucessão dos acontecimentos ou fatos que caracterizam uma ação. Narração de aventura individual e própria narrativa. É história. História com H é verdadeira. História real. Acontecimento real, verdadeiro. Agora, história com E é conto, né? História com E é quando é narrativa popular, tradicional, não verdadeira. É empregado para tratar de situação de ficção. Então, história com E é conto, né? É fábula, é tradição, não é uma história verdadeira. História verdadeira com H é a palavra de Deus, né? Ela é a maior história verdadeira. A história com H é o estudo das ações humanas, no passado e no presente. A ciência dos homens no tempo, buscar respostas sobre perguntas da vida humana. A origem do termo história tem sua origem no idioma grego e oriundo do vocábulo histor, que significa aprendizado sábio. Sendo assim, faz referência ao conhecimento obtido a partir de investigação e do estudo. Narração. Na Bíblia, a história diz respeito à forma de como ela é encarada, no seu ponto de vista. Sendo a história uma disciplina que lida com vestígio, documento da época, pretéritos, tendo por vista pensar, interpretar, reconstruir
o passado como sombra do presente e futuro, sendo a Bíblia um livro sagrado. Então, a Bíblia é o livro dos livros, né? A Bíblia é o livro sagrado, o livro dos livros. Livros históricos da Bíblia. A Bíblia protestante. O Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que também é a Torá. Outros livros históricos que fazem parte da base da ciência teológica e que relatam cerca de 500 anos da história de Israel. São os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther. Ao total, 12 livros históricos. Então vamos meditar na palavra de Deus. E eu te convido a interessar pela palavra de Deus, irmão, porque vale a pena. A palavra de Deus vale a pena. Gênesis, capítulo 2, versículo 4 a 9. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores, agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no princípio, quando Deus criou todas as coisas, ainda não tinha chovido sobre a face da terra. Então, aqui a palavra de Deus fala que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. No princípio, quando o Senhor criou o homem. A Bíblia fala que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, o espírito de vida. Então, foi quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali junto, na formação do homem, porque o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Senhor fez aquele boneco de barro e soprou nele o fôlego de vida e deu vida àquele barro, que foi o primeiro homem, o homem Adão, formado pelo Senhor do pó da terra, formado do barro da terra. Que carinho, né, amor? Que amor grandioso o do Senhor, né? Colocar a mão, amassar e fazer nos detalhes, né? Fez aquele boneco e depois soprou nele o fôlego de vida. Como Deus é lindo na sua criação. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus criou. Toda a criação que o Senhor criou, tudo o que Ele fez, né? A maior história é a história da criação, a história em que o Senhor fez quando não tinha nada disso, que o Senhor elaborou, que o Senhor mostrou a grandeza do seu poder, porque Ele desenhou ali com o seu poder, apenas com a sua voz, a sua palavra, haja e ouve. Ele mandou, Ele determinou e tudo aconteceu. Deus fez. O homem
ele fez uma maneira diferente. Ele não disse haja o homem ou haja a mulher. Ele foi e fez com suas próprias mãos. Fez o homem e depois do homem, ele fez com que o homem adormecesse e da costela do homem o Senhor fez a mulher. Então nós vemos o carinho de Deus, com os seres humanos. O carinho dele em fazer algo tão perfeito. Tão perfeito, irmãos, porque se nós formos ver, que coisa mais maravilhosa que o Senhor fez, algo perfeito. O Senhor fez com que tudo funcionasse no seu devido lugar, com que cada coisa fosse responsável por algo no corpo, e o Senhor encaixou, o Senhor fez, o Senhor formulou, o Senhor é magnífico nas suas obras. Não tem como não louvar a este Deus e exaltar a Ele pela beleza da criação, porque Deus fez perfeito, Deus fez maravilhoso. Tudo que Deus fez perfeito, Deus fez na sua perfeição. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora, que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre ele, o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então Deus criou tudo na sua perfeição, Deus fez tudo com beleza, e Deus trouxe os animais para que Adão colocasse nome na bicharada, nos animais, colocasse nome, eles se ocupassem em fazer alguma coisa. Então, ele foi caçar nome para cada bicho, para cada animal. Mas o Senhor notou que estava faltando alguma coisa para o homem, Ele estava ali, ponhando nome nos animais, estava ali num lugar maravilhoso que era o paraíso, Tinha de tudo ali, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha a árvore da vida, tinha tudo ali no paraíso. E ele estava ali, ponhando nome nos bichos, e o Senhor olhou que ele não tinha par, que ele estava só, por mais que estava ali ocupado com aqueles bichos, mas não era um ajudador, uma adjuntora, uma esposa, uma igual a ele. Então o Senhor, ele olhando, ele viu que ele precisava de companhia, precisava de uma esposa, precisava de uma mulher. E o Senhor fez ele adormecer, e da costela dele, o Senhor fez a mulher. E quando ele acordou daquele sono profundo, que ele estava num sono profundo, quando ele acordou, a mulher estava ali como um presente de Deus para o homem. Então a mulher é presente de Deus para o homem. Deus deu a mulher de presente para o homem. Quando Adão acordou,
do lado dele, ele viu uma mulher. Imagine a alegria de Adão, né, com aquela mulher, porque todos os bichos tinham par. Só ele que estava ali sozinho, não tinha seu par. Mas quando o Senhor fez a mulher, aí completou a vida de Adão, né? E a palavra de Deus fala que ele falou, essa se chamará mulher. Então tomou o Senhor Deus uma das costelas e fechou carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Disse o homem, esta é agora osso do meu osso, carne da minha carne. Ela será chamada mulher. Assim como o homem, Adão, colocou nome em todos os outros bichos, ele colocou o nome também naquele presente que Deus deu para ele de mulher. Falou, essa é o osso do meu osso, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Serão dois numa só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Já pensou, irmãos, que coisa mais maravilhosa? Que eles estavam ali no paraíso, né? Eles estavam numa liberdade muito grande, num sentimento maravilhoso, os dois juntos, os dois estavam ali para poder um curtir o outro, um ajudar o outro, um ser bênção na vida do outro. E é isso que é o homem e a mulher. Um completa o outro, um faz parte do outro, um traz alegria para o outro, né? Um se realiza com o outro, né? Então, Adão disse, essa será osso do meu osso, carne da minha carne, porque foi tirada de mim. Então, que coisa linda. Como Deus, irmão, Ele é maravilhoso. As coisas que foram criadas desde o princípio, né? Os princípios da palavra de Deus que foram criados, como que é lindo e como é maravilhoso, né? Nós estamos meditando sobre a história real e a história da palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira e ela é digna de toda a aceitação. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São essas gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Então a palavra de Deus fala, né, depois que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do paraíso, né? E aí populou a terra, houve população sobre a face da terra. Os homens começaram a se multiplicar, acrescentar e aumentar dia após dia, mas também depois que começou a multiplicar a raça humana, a maldade do homem também se multiplicou. A imaginação dos seus pensamentos era continuamente má, de tal maneira que o Senhor chegou a se aborrecer de ter feito o homem. E o Senhor, ele disse assim, eu me arrependo de ter criado o homem. Mas quando o Senhor olhou e contemplou, ele viu Noé, que era justo, íntegro na sua geração.
e Noé andava com Deus. E o Senhor avisou a Noé e disse: olha, constrói uma arca, porque vou eu destruir a terra. Constrói, e o Senhor deu para ele a medida, o Senhor deu para ele tudo quanto ele deveria fazer para ele e sua família se salvar daquele dilúvio, né? Porque até aí não havia chuva sobre a terra, era só o vapor, né, que fazia com que crescessem as ervas. Mas o Senhor disse para Noé que iria enviar um dilúvio, iria destruir toda a população do mundo, porque a imaginação dos homens era um vã, a maldade do homem, o homem na sua ignorância, na sua maldade, foi se apartando de Deus e foi cometendo atos desagradáveis a Deus, de tal maneira em que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis 10, versículo 32. São essas famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. Deles foram disseminadas as nações da terra depois do dilúvio. Então, só se salvou Noé e a sua família, que entrou dentro da arca, e um casal de cada animal que entrou dentro da arca, entrou os animais que o Senhor ordenou que entrasse na arca, e eles se salvaram. Os demais todos pereceram com o dilúvio. Por quê? Por causa que o pensamento do homem era vão, o pecado do homem, a maldade do homem. Então, foi necessário o Senhor fazer isso. O Senhor ali preservar aqueles animais dentro daquela arca e preservar aquela família, para que depois, quando eles saíssem da arca, depois, quando acabasse o dilúvio, né, e as águas minguassem, poderia conservar em vida os homens e os animais e começar nova população, né? Novas pessoas. A Bíblia fala assim, irmãos, que o homem ele erra constantemente. Quanto mais o Senhor ele faz com que o homem olhe para ele, veja o seu erro, o seu pecado e se afaste do mal, mas mesmo assim as pessoas se levam à maldade e se induzem ao pecado. Então por isso veio a destruição e por isso aconteceu o dilúvio, para que ficasse por exemplo, né? Ficasse por exemplo, porque há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Há diferença entre aquele que guarda a palavra. Vê que o Senhor olhou e naquela geração ele encontrou Noé. Noé andava com Deus. Que coisa linda. Está escrito aqui na palavra do Senhor, né? No livro de Gênesis, capítulo 6 e o versículo 8. Noé andava com Deus. Gênesis 37 e o versículo 2 a 11. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os filhos, odiaram-no, e já não podia falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais, pois lhe disse: ouvi, peço-vos esse sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo,
E eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam ao meu feixe. Então lhes disseram seus irmãos: Tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho, e os contou a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: Que sonho é esse que tivesse? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, pois, guardava este caso no seu coração. Então, aqui em Gênesis 37 fala que essa é a história de Jacó. Jacó, pai de José. José tinha 17 anos quando apacentava os rebanhos do seu pai e estava ali, com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, com seus irmãos. Mas José era o filho amado de Jacó. Essa foi a história do filho amado de Jacó. Ele era um menino obediente, um menino que fazia o que o pai mandava, dava prazer ao seu pai. E ele tinha sonhos, os sonhos que ele sonhava, sonhos proféticos. E ele, pela manhã, ele ia e contava o seu sonho à sua família, aos seus irmãos. E os seus irmãos o odiavam, o invejavam, porque além de ele ter boa fama com o pai lhe amar mais, e o pai até lhe dar uma túnica de presente, que aquela túnica demonstrava que ele seria o sucessor ali de Jacó. Então seus irmãos lhe odiavam, lhe desprezavam. E quando ele contava os sonhos, porque ele sonhou, que todos tinham feixes de trigo, todos estavam ali com seus feixes. E o feixe dele se colocou em pé, e os feixes dos irmãos se inclinaram diante dele. Quando ele falou isso, todos se levantaram contra ele, e começaram a murmurar contra ele e dizer: Mas que é isso? Quer dizer então que você vai reinar sobre nós? Quer dizer então que você vai ser maior do que nós? Quer dizer então que você vai ser isso e que você vai ser aquilo? E se invejavam deles e perseguiram eles. Então a história de José fala desse menino que foi odiado pelos seus irmãos, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi comprado como escravo do Egito. Ele foi ali para a casa de Potifar, ali ele foi tentado, ele foi para a cadeia e depois ele foi para o trono, porque ali ele passou a ser governador do Egito. E através dele veio todos os descendentes de Jacó para o Egito. Veio todo o acampamento, veio ali para o Egito, a família de José. E foi ali que começou os hebreus no Egito, até que chegou o tempo que morreu José e depois morreu o faraó, e daí naquela próxima geração aí começou a escravidão dos hebreus. Então essa palavra, irmãos, é maravilhosa, porque o Senhor escolhe. O Senhor, ele sabe o futuro. Nós, muitas das vezes, nós não sabemos, Eles olhavam para José com tanto desprezo e não sabiam que era José, que ia levar eles para o Egito. Através de José, o Senhor ia dar livramento para eles. Então, cada um tem a sua história, E Deus, ele sabe trabalhar na vida de cada um de nós, A nossa história é escrita pelo dedo de Deus. O Senhor escreveu a história de José. E o Senhor fez na vida de José. Ele foi um menino fiel, sofreu, pagou o preço, mas ele alcançou a vitória. Então eu não sei você, qual que é a sua história,
como ela é escrita, o que tem acontecido até o dia de hoje. Mas assim como essas histórias da palavra de Deus, e nós estamos meditando, assim também na sua história. Deus, ele tem o poder de mudar a sua vida, de transformar e de fazer coisas maiores acontecer. Números capítulo 3, versículo 1 a 13. São essas gerações de Araão e de Moisés. Quando o Senhor falou a Moisés no monte Sinai, são estes os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados, para exercer o sacerdócio. Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. Não tiveram filhos. Assim somente Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e põe-no diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Cumprirão ele os seus deveres e o de todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrar no tabernáculo. Cuidarás de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprindo as obrigações dos filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Darás os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel. Lhes são dados Arão e seus filhos, porém ordenarás que guarde o seu sacerdócio, e o estranho que nele tomar parte será morto. Disse o Senhor a Moisés: eu mesmo tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel. Os levitas são meus, pois todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todo o primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo o primogênito em Israel, tanto de homens como de animais. Eles são meus, eu sou o Senhor. Então, nas gerações de Arão e de Moisés, o Senhor falou para Moisés e mandou apartar Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E eles foram apartados para servir diante do Senhor. Mas a palavra de Deus fala que Nadab e Abiú, eles morreram diante de Deus porque eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor. E ali eles pereceram diante da arca no tabernáculo do Senhor. Mas os filhos de Arão e Araão foram escolhidos para servir ao Senhor. Aqui o Senhor dizendo que chamou os levitas como os primogênitos, porque os primogênitos eram consagrados ao Senhor. Assim como o Senhor feriu os primogênitos no Egito, assim o Senhor consagrou para si todo o primogênito. Então diz aqui assim, eles são meus, eu sou o Senhor. Então, o direito da primogenitura, aquele que era o filho que nasceu primeiro, assim como o Senhor fez aquela morte, aquela matança dos primogênitos do Egito, o Senhor também separou para si os primogênitos. E o Senhor diz assim: os levitas eu tomei do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito. Então o Senhor separou os levitas para lhe servir. A tribo de Levi, os filhos de Araão. Então os levitas foram separados como primogênitos. Então você que é um levita, que louva a Deus. Porque assim, os levitas, eles tinham o trabalho de ajudar ali na ministração no templo com os sacerdotes e de tocar, de cantar, louvar e adorar ao Senhor. Você que é um levita na casa de Deus,
Saiba que você é considerado como um primogênito, né? Primogênito, porque o Senhor diz assim: os levitas são meus primogênitos, né? Como foram feridos os primogênitos do Egito. Então o Senhor chamou para si os levitas do meio dos filhos de Israel, para que fossem considerados como os primogênitos do Senhor, né? Foram separados. Então você que é um levita, um adorador, né? Adora o nome do Senhor, valorize essa chamada, valorize esse ministério que o Senhor entregou na sua mão, porque se tem algo que o diabo odeia, é o louvor. O diabo odeia o louvor. Por que ele odeia o louvor? Porque um dia ele foi regente do coral ali no céu, do coral dos anjos, né? E hoje ele não pode adorar mais a Deus. Foi tirado dele. Mas você que é um adorador, adore ao Senhor com alegria, use o talento que Deus te deu. Você é considerado como primogênito, né? Como os levitas são considerados como os primogênitos no lugar dos primogênitos que foram mortos do povo do Egito. Então, são separados para Deus, né? Faça para Deus. Se você é um levita, então cumpra seu ministério, adore ao Senhor, porque o Senhor separou os levitas como primogênitos, né? Separou eles como os primogênitos. Assim como foram mortos os primogênitos do Egito, o Senhor tomou para si os levitas como os primogênitos. E o Senhor ainda diz: eles são meus, eu sou o Senhor. Então, louve a Deus, exalte a Deus, usa o talento que Deus te deu, porque se Deus te deu, glorifique e use para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Ruth, capítulo 4, versículo 18. São essas gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Então, a linhagem, né, de Raabe e de Salmão, né? Então, Boaz é filho de Raabe e Salmão. E são essas gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Então, na linhagem de Raabe e de Salmão, né, veio Davi, né, da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Então, essa foi as gerações de Raabe e de Salmão. Raabe foi aquela mulher, né, que conheceu o Senhor através daquele pacto que fez com os espias, que ela escondeu os espias ali em Jericó. Ela escondeu os espias e eles fizeram um pacto. E ela colocou aquele cordão vermelho ali como um sinal. E quando eles destruíram Jericó, estava lá aquele cordão vermelho. E Raabe e sua família foi livre através desse pacto, simbolizando assim o preço do sangue, né, irmãos? Do Senhor Jesus Cristo, que é o cordão, o fio de escarlata, o cordão do sangue carmesim. Então, de Raabe, que era uma prostituta, mas ela se casou com Salmão e entrou na linhagem tanto do rei Davi como do Senhor Jesus. Então, as histórias não são por um acaso. As histórias são porque são projetadas pelo Senhor. Então, assim como o Senhor escreveu na vida de Raabe, né, que ela entrasse na linhagem
e que ela pudesse ter uma vida restaurada, a sua vida também pode ser mudada. Deus pode escrever uma nova história. Deus pode escrever algo novo na sua vida. Deus pode fazer acontecer algo diferente. Uma grande mudança pode acontecer. Esdras capítulo 4, versículo 11 a 24. Esta é uma cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes, teus servos homens daquém do Eufrates. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti, vieram a nós a Jerusalém. Eles estão edificando aquela rebelde e malvada cidade, restaurando seus muros, reparando seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízo ao rei. Agora, visto que somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, mandamos dar-lhe aviso, para que se busque no livro das crônicas de teus pais. Descobrirá no livro das crônicas que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, e por isso que ela foi destruída. Nós alertamos ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, não terá o rei porção alguma deste lado do Eufrates. O rei enviou esta resposta a Reum, o comandante, e a Simsai, o escrivão, e aos seus companheiros que habitavam em Samaria, como também ao restante dos que estão além do Eufrates. Saudações. A carta que nos enviaste foi lida e traduzida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e revolta. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que a oeste do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, imposto e pedágio. Agora dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não seja edificada aquela cidade, até que eu ordene outra coisa. Guardai-vos de serdes remissos nisso, porque haveria de crescer esta ameaça para prejuízo dos reis. Logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Simsai o escrivão e seus companheiros foram apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então a palavra de Deus nos fala que Artaxerxes, ele recebeu uma carta enviado por aqueles que estavam além do rio, falando que o povo de Jerusalém estavam reconstruindo aquela cidade, estava edificando, e que era para ele buscar nas crônicas, que iria ver que em tempos antigos Jerusalém foi uma cidade poderosa. Jerusalém, nela habitou reis poderosos que combateu contra outras nações. E eles ainda até disseram que se eles conseguissem reerguer novamente aquela cidade, que o rei iria sofrer prejuízos. E quando Artaxerxes buscou no livro das crônicas, encontrou várias ocasiões em que reis poderosos em Jerusalém havia destruído outros povos, outras cidades, outras nações. Então ele se amedrontou e mandou uma ordem para que cessasse aquela obra. Então, quando eles receberam a resposta daquela carta,
eles foram a Jerusalém e impediram à força e com violência os judeus que estavam ali fazendo a reconstrução daquela cidade. Então nós sabemos, irmãos, que a história ela fica marcada, ela fica registrada. A história de Jerusalém ficou registrada em vários livros de crônicas, né? Lá o rei Artaxerxes, lá nos livros lá do rei Artaxerxes, nas crônicas deles lá, estava escrito, né? Vitórias que teve Jerusalém sobre outras nações. Então, feitos que são feitos e que ficam na história, né? Coisas que aconteceram, que sucederam, porque Jerusalém, né, a terra prometida, é uma terra onde passou vários reis, onde teve várias histórias, né? Vários momentos o Senhor pelejou pelo seu povo, batalhou, guerreou por Israel. E assim o Senhor na nossa vida, irmão. Se nós formos buscar no passado quantas coisas que o Senhor já fez na nossa vida, se você for olhar, né? Talvez não esteja escrito em nenhum livro, nenhuma crônica, mas está escrito na nossa mente, na nossa memória, né? Coisas que ficou registrada, né? Então, cada um ele tem sua história e Jerusalém tinha sua história. E ela amedrontava os reinos, porque o Senhor sempre pelejava pelo seu povo. E as histórias que tinham, né, que se contavam, não é história de mentira, mas é história com H. São registros, são fatos, são realidades, são coisas reais, né? Então, quando Artaxerxes olhou lá o livro das crônicas e viu os registros que tinham, então ele se apavorou e mandou que parasse, que cessasse aquela obra, e foi com violência, né, para impedir. Porque quantas coisas que querem impedir nossas vidas, né, irmãos? Quantas coisas que querem nos impedir de nos avançarmos, de alcançarmos, de chegarmos ao nosso objetivo. Construir realmente não é fácil, né? Edificar não é fácil, mas sempre é uma história. E o Senhor é aquele que escreve a nossa história. Neemias capítulo 2, versículo 17 a 20. Então ele lhes disse: bem vede vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram queimadas pelo fogo. Vinde, reedificamos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais nesta situação humilhante. Também lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e as palavras que o rei me tinha dito. Responderam eles: levantamo-nos e edificamo-nos, de maneira que deram início a esta boa obra. Quando, porém, Sambalate, o Huronita, e Tobias, o oficial amonita, e Gésem, o árabe, ouviram a respeito disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos, mas vós não tendes parte nem direito, e nem lembrança em Jerusalém. Amém? Então a palavra de Deus fala que aqueles homens da beira do rio mandaram aquela carta para Artaxerxes e foi impedida a obra ali. Passando-se o tempo, a palavra de Deus fala que Neemias era copeiro do rei. E Neemias ele ficou sabendo, porque veio um dos seus irmãos, Anani, e ele perguntou como que estava o povo lá em Jerusalém, em Judá.
E ele disse, eles estão uma miséria muito grande. Está tudo queimado, tudo destruído, os muros derrubados, as portas, tudo foi queimado, está cinza, está pó, está só escombros. Então, quando Neemias orou ao Senhor, jejuou ao Senhor, e o Senhor lhe deu graça. O Senhor lhe deu graça diante do rei, e o rei concedeu com que ele voltasse a Jerusalém para a edificação daqueles muros. Ele foi, reuniu os nobres, reuniu as autoridades e para começar a edificação daqueles muros. Quando os perseguidores Sambalate, Gesem e Tobias ouviu falar, o que eles fizeram? Eles se levantaram contra e eles arrumaram uma maneira de provocação para causar impedimento, uma maneira que eles fossem desanimar da construção. Eles começaram a perseguir, mas Neemias disse, vós não tereis parte, nem direito e nem lembrança em Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam ali para destruição. Eles estavam ali para perseguir. Eles estavam ali para tentar parar aquela grande obra, né? Tentar parar aquela grande obra. Mas não conseguiu. Não conseguiu parar aquela obra. Por que não conseguiu? Não conseguiu porque o Senhor estava na frente dela. Então não adianta o diabo querer parar, irmãos. O diabo ele faz de tudo para parar. Mas se Deus te chamou para edificar, se Deus te chamou para levantar, se Deus te chamou para fazer, faça. Faça. Não tenha medo. Neemias ele enfrentou Sambalá, Tobias, Gesem. Quantas perseguições? Mas ele venceu. Salmo 139, versículo 14 a 18. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritas, quando nenhuma delas havia ainda. Quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão vasta é a soma deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Glória a Deus. Então o salmista Davi, ele louvando a Deus pela forma que ele foi formado, que ele foi gerado. O Senhor nos conhece desde quando nós iniciamos, né? Desde quando a sementinha foi posta no útero. O Senhor conhece quando ainda era um embrião. E a palavra de Deus fala que de uma forma tão maravilhosa foi sendo formado. E o Senhor, mesmo lá no oculto, o Senhor tudo via. E o Senhor escrevia. Quer dizer, a sua história não começa de agora. A sua história começa desde o ventre. Então o Senhor sabe como vai terminar essa história. Então deixa Deus escrever a sua história. Deixa Deus tomar a direção dessa história. Porque aqui fala que foi escrito dia após dia. Cada dia foi sendo escrito. Aí chegou o dia do nascimento. E aí nasceu aquele bebê. E aí foi crescendo.
e a história vai sendo contada, e a história vai continuando. Eu não sei como tem sido a sua história até aqui. Alguns teve uma história prazerosa, né? Deu uma história de boas influências. Outros, uma história triste, uma história de fracasso, de desgosto. Mas o importante é que Deus, Ele pode fazer a mudança na sua vida. E essa história ainda pode ter um final feliz. Porque Deus, Ele tem poder de mudar a sua história, de mudar a sua vida. Porque Ele já conhecia, Ele conhecia desde o ventre, desde quando estava sendo formado. Aqui no Salmo 139, Davi, ele se maravilha da maneira que ele foi formado. Quando os ossos ainda eram encobertos e era oculto. Quando ainda estava sendo formado. Então, Deus te conhece desde o ventre. Ele sabe o propósito que tem para a tua vida. Eu não sei como tem sido a tua história. Mas Deus, Ele tem o poder de fazer algo ainda na sua história. Deus tem poder ainda de dar uma viravolta nessa história. Deus tem poder ainda de te fazer sobressair e alcançar ainda dias de vitória. Se você crer, se você confiar, se você colocar a sua fé no Senhor, porque só Ele pode escrever a nossa história. Só Ele. Quem sabe até agora você só sofreu porque você quer fazer de você mesmo. Você não quer deixar Deus dominar a sua vida. Você não quer deixar Deus dirigir os seus passos. Mas entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele. Ele tudo fará por você. Deus é aquele que tem poder de mudar a sua história. Isaías, capítulo 64, versículo 4 a 9. Desde a antiguidade, ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu. Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saís em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça, daqueles que se lembram dos teus caminhos. Mas ao continuarmos pecando contra eles, tiraste. Como, pois, podemos ser salvos? Todos nós somos como imundo, e todos nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Agora, porém, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu és o nosso oleiro, somos todos obra das Tuas mãos. Não te enfureça tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre da iniquidade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o Teu povo. Então Isaías fala assim que desde a antiguidade não se ouviu um Deus misericordioso e poderoso e que trabalha por aquele que nele confia. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, porque as nossas justiças é como um trapo de imundície. Somos falhos. Mas o Senhor está disposto a mudar a nossa vida. O Senhor está disposto a entrar na nossa vida com libertação, com salvação, com transformação e mudar toda a nossa história. Depende de nós aceitarmos, entregarmos, queremos que Ele domine a nossa vida. Quem sabe até aqui você só teve história de derrota, história de fracasso, história de sofrimento, história de lamúria. Mas o Senhor quer te dar uma história feliz. Quer fazer você encontrar algo nele. Não estou dizendo que é só felicidade, é só paz e só alegria. Tem as aflições, porque a Bíblia fala, no mundo tereis aflição. Temos aflições.
Mas quem escreve a nossa história é Deus. Quem muda a nossa vida é Deus. Né? Deus, ele tem poder. Assim como ele fez na vida de José. Que de um escravo, ele passou a ser um governador. Assim como o Senhor fez na vida de Raabe, de uma prostituta, né? Entrou para a linhagem do Messias. Então Deus pode mudar a nossa vida. Deus pode sim. Tira a dúvida do seu coração e deixa Deus entrar na sua realidade, na sua vida e mudar toda a sua história. Porque ele tem o poder. Assim como ele esteve lá no princípio, lá no princípio, quando foste formado, entretecido no ventre da sua mãe, o Senhor estará contigo até o fim. Então creia e deixa ele tomar o sentido da tua vida. Marcos 14, versículo 8 a 9. Ela fez o que pôde, antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Então a mulher do vaso de alabastro ficou para a história. Porque o próprio Jesus disse, olha, aonde esse evangelho for anunciado, vai contar a história dessa mulher, o que ela fez. Vai ser relatado o que ela fez. Que ela antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Então Jesus falou assim, essa mulher, ela vai ficar para a história. O nome dela vai ficar marcado na história. Então creia que Deus tem poder de fazer história na sua vida. Não passe simplesmente pela terra somente por passar. Andei somente na terra, não. Faça uma história com Deus. Para quando você partir desta terra, alguém falar, relatar, aquele era um homem de Deus, aquela era uma mulher de Deus, aquela era uma pessoa assim, Tenha história, Saiba valorizar as mínimas coisas que o Senhor coloca nas tuas mãos. Aquela mulher, ela ofereceu o melhor que ela tinha, aquele vaso de alabastro, que era aquele perfume caríssimo, que ela derramou aos pés do Senhor, mas aquilo ficou para a história. Então, faça algo para ficar em memória, porque a Bíblia fala que as nossas ações nessa terra são registradas diante de Deus, há um memorial diante do Senhor. Então faça história. Não leve uma vida só assim, não. Tenha uma vida de verdade. Uma vida em que possa ser uma história verdadeira, uma história real, uma história de fé, uma história de amor, uma história de graça de Deus, uma história de transformação, uma história de libertação. Eu tenho certeza que Deus quer aproveitar até mesmo os pontos críticos da sua vida, para que quando essa história ser contada, o nome do Senhor ser glorificado, e saber que Deus muda, Deus transforma e Deus faz até mesmo aquele que muitos achavam que estava perdido. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 19. Paulo saudou-os e contou com detalhes o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Então Paulo, quando chega em Jerusalém, ele conta com detalhes o que Deus tinha feito através da vida dele aos gentios. É tão gostoso quando podemos detalhar, quando podemos relatar aquilo que Deus fez, testificar as maravilhas de Deus, falar, dar exemplo. Olha, o Senhor fez assim na minha vida.
Olha, eu vivi uma vida assim. Olha, a minha vida no passado foi assim. Olha, eu estive longe de Deus. Olha, eu sofri. Olha, eu paguei o preço. Olha, eu fiz isso. Olha, eu fiz aquilo. Mas a mão do Senhor foi sobre a minha vida. O Senhor me alcançou. O Senhor me tirou das trevas. O Senhor fez algo novo na minha vida. Quem sabe a sua história ainda pode mudar muitas outras vidas. Quem sabe você relatando a sua história, você contando aquilo que Deus fez para você, né? Você pode alcançar ainda outras pessoas. Às vezes você pode falar assim: olha, eu já passei por isso, né? Eu senti isso na minha carne. Eu passei por esse tal momento, mas isso foram histórias na minha vida, porque são passados, já se passou. Agora o Senhor está escrevendo algo novo, algo diferente, algo surpreendente, algo edificador, algo maravilhoso. Então, toma posse da oportunidade que o Senhor te dá de ter uma história escrita, né? De ter uma nova história, de ter um final feliz, de poder se realizar, de poder sentir da graça de Deus. Quem sabe, assim, a sua história foi chocante até agora, ou muito triste, ou até mesmo sem graça, mas o Senhor é aquele que escreve a nossa história, irmãos. E Ele escreve com chave de ouro, né? Com pena de ouro. Né? O Senhor é aquele que tem sangue para marcar a nossa história. O sangue de Cristo, né? Que é o que limpa, o que transforma, o que purifica, que pode mudar toda a nossa história. Né? O antes e o depois. Né? Antes e depois. Você pode dizer: antes eu era assim, antes eu vivia assim, antes eu não conhecia Jesus, antes eu não tinha prazer na minha vida, antes eu não amava, antes eu vivia na soberba, mas agora eu conheço, eu amo a Jesus, agora eu sei o que é caminhar com Deus. Então, aceita, né? Deus escrever a sua história, aceita Deus entrar na sua história, Deus fazer toda uma diferença na história da sua vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 18. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. Então Paulo diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que agora tudo se faz novo, tudo é novidade de vida. Agora, daqui para frente, você será uma nova criatura. Né? Desde quando você entregou a sua vida a Cristo, agora você é uma nova criatura. Então, o Senhor vai escrever a sua vida de uma forma diferente. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. Então, Salomão disse que melhor é o fim. Né? Não sei como tem sido até agora a sua história. Uma história de tensão, uma história de aventura, uma história de decepções, uma história triste, uma história agonizante, não sei. Mas o fim poderá ser bem melhor. Ou se a sua história até aqui foi bênção, Deus pode abençoar que ela também termine em bênção. Se você crer e se você deixar Jesus, né, ser o autor dessa história, né, ele ser o escritor dessa história, ele escrever a história da sua vida. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele é o começo da história e ele é o fim da história.
Jesus é o começo, que é o alfa, e Jesus é o fim, né? Que é o ômega. Eu sou o alfa e o ômega, né? Então, ele é o começo e ele é o fim. Então, deixa o Senhor tomar conta e escrever, porque ele sabe fazer bem feito. E ele vai escrever os melhores dias para você. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. A história passa, não é verdade? Antes eu era uma coisa, hoje eu sou outra, amanhã eu serei outra. Até o final, tenho muito que mudar. Não é assim? A história começou de uma maneira, depois pro meio foi de outro jeito, e pro fim é de outra maneira. Mas Jesus não. Jesus é o mesmo, desde o começo até o fim. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Então, presente, passado e futuro. Jesus, ele é. Jesus é presente, Jesus é passado, Jesus é futuro. Ele é o mesmo, né? Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, deixa ele escrever a história da sua vida. Amém? Deixa ele dar um final feliz para essa história. Não deixa essa história acabar assim, né? Deixa esse escritor especial escrever, né? E marcar, e registrar, e selar com o seu sangue. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus possa falar mais ao seu coração e essa palavra possa servir de valia para a sua vida. Amém? Eu te convido a fazer um instante de oração juntamente comigo. Senhor Jesus, eu te dou graça, meu Deus, por essa palavra de meditação. Senhor, vai ao encontro, meu Deus, desta vida. Vai ao encontro, Senhor, de todos aqueles que estão necessitados. Senhor Jesus, Tu és aquele que pode, Senhor, dar continuidade na história desta vida. Senhor, trabalha nesta vida, Senhor. Senhor, que esta vida possa, Senhor, ter um encontro contigo. E essa vida possa ser mudada. Senhor, ela possa ser transformada. E ela possa se encontrar em Ti, meu Pai. E o Senhor possa dar sentido a essa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, pelo poder do Teu sangue. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que há muito tempo você não sabe o que é mais sorrir. Você tem andado assim numa tristeza tão grande que você força para rir, mas aquele sorriso não consegue sair espontaneamente. É uma coisa forçada, porque você tem vivido assim uns dias muito difíceis e parece que o seu sorriso abafou. Você era uma pessoa que sorria muito, uma pessoa que sempre estava sorrindo, mas parece que não consegue dar mais aquele sorriso que você tinha antes. É uma coisa fechada, uma coisa disfarçada. E o Senhor quer entrar com providência e libertação. Deus quer te dar motivos para você voltar a sorrir. Deus quer te ajudar a vencer esses momentos da sua vida e da sua história. Receba em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que o seu coração tem se endurecido, porque você tem passado por tantos momentos que pessoas têm machucado seu coração. Pessoas têm te feito assim, enganado. Pessoas assim têm te feito de tolo, te trapaceado. Então seu coração se fechou de uma tal maneira que você não acredita, você não confia nas pessoas, você não consegue se abrir. O seu coração se encontra fechado, mas o Senhor quer mudar a história e o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Deixe o Espírito de Deus trabalhar no seu coração e receba essa graça, essa paz, essa comunhão do Espírito. Alamassurikai. As pessoas te desapontaram, as pessoas te machucaram, mas o Senhor, Ele te ama e Ele quer escrever a história
da sua vida. Receba do Senhor em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você pensa que para você está tudo perdido. Você acha que não adianta mais. Você olha assim e para você acha que está tudo perdido, tudo terminado, que não tem nem sentido de nada mais. Às vezes você se pergunta: o que eu estou fazendo? Eu nem sei mais nem o que eu quero na minha vida. O Senhor, Ele quer entrar na sua causa. O Senhor quer entrar na sua vida, na sua história. O Senhor quer fazer um reboliço, alabassuricanto. Oramachuricanda, aramassurikai. Alamaia shuricanda, aramassuricanta. O Senhor diz assim que você tem sido provado. E as provas têm sido muito doídas, alabassurikai. Mas o Senhor está entrando com socorro. E o Senhor está indo ao seu alcance. E o Senhor está entrando com providência na tua vida. O Senhor diz assim: creia, alabassurianda, alamanai, e dê um passo adiante, alabassurianda, porque eu estarei em tua direção, de Calamanaya Suricai, te trazendo de volta, alabassurikai, alamaya chorecanda, alamas, deremanda, aramanai. Senhor diz assim: volta, volta enquanto é tempo. Você tem se afastado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor diz para tu voltar, regressar, porque grande é o trabalhar do Senhor na sua vida. O Senhor me revela uma pessoa que, por causa das preocupações, a sua mente está assim bem abatida mesmo. E tem hora assim que você esquece as coisas, tem hora que você fica com a mente assim, parece que está vazia. Tem hora que a sua mente parece um balão assim, cheio de ar. Você sente aquela agonia na sua cabeça. O Senhor está entrando com libertação. Receba de Deus, toma posse. Você que crê, em nome do Senhor Jesus. Para você ter certeza, alabassurianda, alamanai. Você foi acusado gravemente por uma pessoa alabassuricanda. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela pessoas que o Senhor está trabalhando na sua vida íntima, alabassuricandarai, porque você assim tem coisas no seu interior, alabassuricanda, que você não revela, mas que fica armazenada dentro de você, e você sofre muito por causa disso. E o Senhor está entrando com libertação. Receba do Senhor, alabassurikai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem olhado e você tem visto coisas, vulto, imagem de pessoas, você tem visto coisas horrorosas. E tem hora assim que você fica tão espantado, que você fica muito atemorizado. O Senhor está repreendendo, alabassuricando. Alamanaya suricai é uma perturbação maligna. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que dentro da tua casa você viu uma pessoa e quando você foi em direção, aquela pessoa sumiu. Alabassuricai. O Senhor está repreendendo obras demoníacas. Alamassuricandarai. E o Senhor diz assim que estava havendo muita contenda dentro da tua casa. Mas o Senhor está quebrando o laço, está dando a libertação e o livramento em nome de Jesus. O Senhor me revela pessoas que o Senhor tem dado grandes livramentos de acidente. E o Senhor diz assim que o inimigo tem pelejado muito para destruir essas vidas. Mas o Senhor tem poupado essas vidas, porque o amor de Deus é grande. E a obra do Senhor, que o Senhor tem com essas vidas também é grande. O Senhor me revela uma pessoa que você está em dúvida se você faz ou se você não faz algo, que você recebeu uma proposta. O Senhor fala que é para você buscar mais e confiar mais em Deus, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. A pessoa falou assim para você, que você precisava dar a resposta, porque ela tinha que falar para o seu patrão. Então receba de Deus em nome de Jesus. Não se precipite, mas busque ao Senhor. Alabassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que quando você sai na rua, você sente, parece que tem alguém te seguindo, parece que você está sendo perseguido. O Senhor está repreendendo algo maligno.
Receba em nome do Senhor. O Senhor me revela pessoas que estão sendo abençoadas, estão sendo tocadas pelo poder de Deus. E Deus está trabalhando na sua vida. Receba do Senhor em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus nesta oportunidade? Levanta a sua mão e ora juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve novamente meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus te dê força para servir a Deus e creia no Senhor. Que Deus abençoe todos que estiveram comigo até agora. Que Deus possa escrever a sua história. Você possa ser alcançado pelas mãos de Deus. Creia que Deus pode dar um final feliz para essa história. Se você crer e buscar a face do Senhor, acredita nele. Ele é o que pode mudar. Confia nele. Ele é o que pode tudo fazer. Que Deus abençoe você que esteve comigo. Sou grata, né, por o Senhor ter nos abençoado nessa meditação. Você que ainda não conhece meu canal no YouTube, visita meu canal no YouTube, Momentos com Deus, Pastora Nete. Amém? Que Deus abençoe você que já é inscrito, tem orado pela sua vida. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, né? Assim esses vídeos podem ir até mais longe. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima. A paz do Senhor. Deixa Deus escrever a história para você. Amém?